presença feminina em cargos de liderança tem crescido em grandes empresas, mas ainda representa um desafio que envolve superação, visibilidade e reconhecimento. No agronegócio, esse movimento também se reflete na figura da mulher produtora rural, que cada vez mais assume papéis de gestão e decisão dentro e fora da porteira, mostrando que competência e liderança não têm gênero. Mas, apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer para ampliar o espaço das mulheres em posições estratégicas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje Fernanda Teixeira, gerente de comunicação e customer care da AGCO América do Sul. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Nascida em Campinas, Fernanda Teixeira construiu uma trajetória marcada pela paixão pela comunicação e pelo agronegócio. Formada em Relações Públicas com especializações em instituições como FGV e Stanford, ela alia conhecimento acadêmico e uma vivência prática de mais de 2 décadas no campo. Seus hobbies a conectam às raízes familiares, como a costura e a moda, lembranças vivas de sua mãe. Determinada, curiosa e engajada em causas de inclusão e sustentabilidade, Fernanda escolheu ser ponte entre o produtor e a sociedade, entre inovação e tradição, entre culturas e pessoas. Hoje, à frente da comunicação da AGCO América do Sul e como diretora da AGCO Agriculture Foundation, soma também a presidência da Acesa Capuava, onde transforma vidas com amor e cidadania. Protagonista por não buscar holofotes, mas por dar voz, espaço e propósito a quem alimenta o mundo. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui na Protagonista, um prazer te receber. O prazer é todo meu, é sempre bom a gente ter a oportunidade de falar e talvez incentivar novas mulheres, né, a conquistar os espaços que é nosso. Exatamente. Fernanda, um pouquinho sobre você. Como você veio para o universo do agronegócio? Eu nunca fui desse universo, né? Eu moro em Campinas, uma cidade urbana. Sempre pensei em desenvolver minha carreira na parte urbana, mas eu tive uma oportunidade como estagiária. Então, na faculdade mesmo, eu recebi um convite e entrei para trabalhar na FMC, que na época ainda era uma empresa multinacional de defensivo agrícola, mais pequena, né? E aí eu tive a oportunidade, porque na verdade eu fiquei 20 anos na FMC e a FMC teve uma trajetória de crescimento, de ampliação de negócio e eu pude participar dessa história. Então eu tenho um orgulho enorme de toda a história. Então, a vida profissional da Fernanda sempre foi para o agro, né? Eu sou uma executiva que foi criada no agro e conhecer o universo agro para mim foi importantíssimo. E aí eu recebi um convite agora e vim para o mercado de máquinas. O cliente é o mesmo, o mercado é o mesmo, mas são negócios diferentes, né? Você sai do agroquímico e vem para o automotivo. É muito importante, né, você mostrar pra gente que comecei estagiária e olha onde eu cheguei. Até para incentivar essa mulher que hoje cada vez mais precisa entender que existe esse espaço e se preparar para esse espaço. Dentro dessa sua trajetória, qual você acredita que foi o seu maior desafio? Olha, são vários, né? Desafios a gente tem todo dia e eu acho que mulher lida com isso de uma forma muito clara. A gente identifica e tenta se preparar para resolver, né? E, na verdade, vencer o desafio a qual a gente se propõe. Eu acho que o maior desafio é a gente estar atualizada e estar sempre à frente. Sempre buscar trabalhar com pessoas boas, muito melhores do que a gente, para que a gente possa aprender e se desenvolver e ter a oportunidade de fazer algo mais. Então, você ficar 20 anos numa empresa é muito desafiador, né? Porque você sempre tem que entregar mais. Você faz praticamente as mesmas atividades, algumas atividades durante 20 anos, mas você sempre tem que entregar algo diferente. Você sempre tem que conectar mais, saber mais, ampliar o conhecimento para poder colaborar com aquele negócio. Eu acho que esse é um desafio diário que todos os executivos têm, né? E eu sempre estou atenta a isso, porque, na verdade, a gente se atualizar, às vezes, não é fazer um curso, é a gente ter um outro olhar sobre a mesma situação, né? Você visitar um cliente e ver a situação e falar, puxa vida, será que eu posso atuar como empresa para auxiliar aquele produtor rural naquela situação? Ou como que eu posso trazer aquele problema para dentro da empresa e tentar mudar dentro da empresa, ser melhor dentro da empresa? Então, essa atualização que a gente precisa fazer é constante, né? A gente não faz o mesmo exercício, a mesma atividade todos os anos. Cada dia é diferente, cada dia a gente tem que se adaptar, tem que pensar, tem que ter a criatividade, tem que ter empatia de você olhar para os negócios em volta e falar como que a gente pode atuar mais e melhor.
Eu vou pegar exatamente o que você trouxe, que a gente acredita muito aqui no Canal Rural também, trabalhar com pessoas melhores do que você. E isso te traz uma vulnerabilidade, né, e uma segurança importante, que ainda são fatores que a mulher precisa aprender um pouco mais, tanto a se mostrar vulnerável, né, quanto a ter mais segurança. Então é muito importante você falar do quanto você, né, cresceu dentro dessa carreira, porque você trabalhou com pessoas melhores do que você. E que isso em nenhum momento te causou insegurança, né? Até para que a gente possa dividir o seu case de sucesso com outras que podem estar passando por esse momento, por exemplo. Todo mundo sempre sabe uma coisa que a gente não sabe, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas inteligentes, porque a gente aprende com as pessoas. Então, cada reunião que você vai, cada conversa que você tem, a pessoa abre um universo para você ou tem paciência para te explicar uma coisa que você não sabe. Essas pessoas, você tem que dar graças a Deus de estar na sua vida, né? Então, são pessoas assim que a gente tem que se conectar. Hoje já tem o nome de mentoring, né? Que é uma coisa fina e chique e tudo mais, mas eu sempre busquei estar próximos de pessoas que pudessem realmente agregar e me ajudar, mesmo eu só observando o que a pessoa faz, como ela conduz, como ela reage a determinadas situações, né? E hoje eu tenho um sentimento muito grande de agradecimento porque eu tenho a oportunidade de ter um time muito bom, né? Então, você trabalhar com pessoas mais jovens do que você e que são apaixonados, loucos pelo trabalho e que se dedicam e que trabalham com paixão e que são excelentes profissionais, eu falo, gente, eu agradeço todo dia, porque eu tenho a oportunidade de aprender com eles todo dia, todo momento, né? Então, acho que a gente não tem que ter insegurança com isso, muito pelo contrário, você tem que ter a oportunidade de olhar, aprender e ver como que essa pessoa te ajuda e você ajuda essa pessoa, né? Tudo na vida é um troca. Então, essas oportunidades da gente ter, ou quem nos lidera, né, ser pessoas, ou os nossos pares, ou mesmo ter um time excelente. E assim, eu sempre tive isso na minha carreira e eu sou muito grata, né? Eu acho que a gente construir esse ambiente de apoio, essa rede que trabalha junto com a gente, que a gente confia e que possa agregar todo dia, é uma dádiva. O que você está falando é exatamente da diversidade de gêneros, né? Que traz muitos benefícios para dentro da empresa. O que você acredita que ainda falta para as mulheres ocuparem mais esses cargos de liderança? Olha, eu acho que as oportunidades estão aí, né? Então, de novo, né? Eu tenho quase 30 anos de agro. Quando eu entrei, eu era eram poucas mulheres dentro da sala. Hoje a gente já vê um universo muito maior. Ou seja, o agro, que é um mercado mais conhecido por ser mais machista, mais conservador e tudo mais, está super aberto a ter a liderança feminina, ter a mulher conduzindo o trabalho dentro da expertise dela. Então, o que falta, na verdade, são as mulheres buscarem isso, porque é competência que fica, né? Você falar, olha, o que vai ser uma liderança ou outra liderança, o que faz a diferença é a competência. Então, as vagas estão aí e as mulheres hoje quiseram, né, assumir esse espaço dentro do negócio. Então, a gente tem uma geração mais antiga, por exemplo, minha mãe sempre trabalhou, mas a minha avó não. Então, a gente, né, foi se conquistando, é uma questão histórica também do desenvolvimento e eu acho que do apoio, né, de você abrir as portas, das pessoas falarem, olha, é possível, se ela está fazendo é porque eu também posso fazer. Então, a gente percebe que abrir as portas foi importante, que eu acho que foi a geração da minha mãe, a minha geração ajudou bastante, mas hoje o universo está aberto. Né? Então, as mulheres hoje, se você pensar, hoje 40% da fábrica, da ACO como um todo, são quase 4 mil funcionários aqui no Brasil. 40% é mulher. E aí eu estou falando desde a mulher que solda à vice-presidência. Né? Então, assim, as vagas estão abertas e cabe a nós definirmos. Então, hoje a gente tem mulheres na liderança de engenharia, na operação de robôs, no campo, na parte financeira. Todas as áreas existem porque as vagas estão realmente abertas. Agora, cabe à mulher, com sua capacidade, né, com seu conhecimento e com a sua vontade também de crescer e de se desenvolver, buscar essas vagas que estão abertas. Exatamente. Mulheres, preparem-se, tenham resiliência, que o mercado está super aberto aí para as novas oportunidades, Exato, né? Mas importante é competência, né? Porque também a gente precisa de pessoas que conheçam. Então, estudar,
ter o conhecimento ainda é muito, quer dizer, é mais valioso ainda, exato, exato. E se você tivesse que dar um conselho para essas mulheres, né, que você está vendo, você está há tanto tempo dentro do agronegócio, mudou sim, a gente vê que está mudando, o que falta? Um pouco mais de segurança, um pouco mais de acolhimento? A gente fala muito sobre sororidade aqui, né? Ou seja, uma mulher também olhar para outra e não competir com a outra, uma mulher poder bater palmas para outra mulher. Você acha que esse também ainda é um assunto que precisa ser mais debatido? Isso uma questão silenciosa, né, do perfil da mulher, muito mais feminina, uma questão muito mais feminina. A questão da segurança, né, de você saber o que você quer, de você ser feliz com o que você trabalha, né? Então, eu desejo melhorar porque eu sou muito feliz, eu quero fazer mais por aquilo, acho que isso é muito importante. E, assim, às vezes as mulheres, elas têm menos paciência com algumas questões, têm um pouco mais de urgência, né? E às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar 3 para frente, né? Então, eu acredito que essa questão da gente trabalhar a nossa mente, né? Da gente ter essa tranquilidade de lidar com a nossa carreira, no sentido que, olha, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para minha vida, eu estou feliz com o que eu faço, mas eu quero fazer mais, né? Isso tem que ser natural, algo pensado, estruturado e tudo mais. Mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás, um passo para o lado. Então, eu vou só compartilhar, né? Teve um momento da minha vida que eu queria muito fazer mais, só que onde eu estava limitada. E aí eu fui trabalhar para o terceiro setor e aprendi um monte de coisa, né? E me desenvolvi de uma maneira que abriu portas para mim. Então, eu me sinto hoje muito mais segura, né? Eu sou presidente de uma instituição e aí eu tenho uma exposição maior, um nível de conhecimento de gestão, uma visão muito mais completa, coisas que eu não tive oportunidade no trabalho, mas eu tive no terceiro setor. Então, às vezes, você tem que dar alguns passos para o lado, fazer alguns tipos de movimento, até para suprir algumas necessidades que você tem. Falando, mas eu sei que eu posso fazer mais, né? Mas às vezes as oportunidades não acontecem tão rápidos assim. Então a gente tem que entender que as empresas têm os processos, né? Que a gente, eu quero ser promovida. Você tem essa capacidade para ser promovida, você tem esse conhecimento, perfeito. Mas às vezes a vaga não está disponível. Então você tem que esperar. Então, nessa situação, a gente tem que saber como lidar, como construir a sua carreira e não... Porque às vezes a pessoa fica frustrada, aí fica deprimida e aí às vezes se perde no próprio trabalho. E isso não pode acontecer. A gente tem que ter muita tranquilidade, muita sapiência no sentido de, puxa, o que é bom para mim, o que é bom para a empresa, o que eu quero para mim, o que eu quero para a empresa. E a gente tem que saber essas diferenças para saber como lidar com as nossas frustrações, inclusive. Inteligência emocional. Nossa, um aprendizado com você. Muito bom poder te ouvir, inspirar outras mulheres com a sua história também. Obrigada pela participação aqui na Protagonista. E utilize nossas redes sociais, né? Queremos conhecer mais do que você está fazendo, né? Do que a GCO está fazendo também, para dar espaço para as mulheres. Olha, eu tenho andado muito por esse agro e eu vejo o trabalho que as mulheres realizam, né? Assim, antes era uma eminência parda, cada vez mais elas estão pegando o protagonismo da história, né? Estão lá do lado dos maridos construindo, ou as executivas nas indústrias, né? Ou a pequena produtora que está ali liderando efetivamente. E isso é lindo demais, gente. Então, assim, o Brasil é um Brasil do agro, né? O agro é a sustentação de negócio. Assim, o que a gente construiu muito com as nossas mãos. E a gente tem que dar esse reconhecimento e eu vejo que isso, na verdade, está acontecendo de forma muito natural, porque as mulheres do agro são incríveis no sentido de conseguir, além de tudo, né, além da questão da dificuldade de produção, de contratação e tudo mais, ainda tem a questão da beleza de ser mulher, né, do cuidado, da visão de cuidado que só a mulher tem. Então, é muito bonito ver esse trabalho e ver as mulheres emergindo, né, e fazendo. Então, realmente, a gente tem que enaltecer as mulheres que estão cada vez mais crescendo em evidência no nosso mercado. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Imagina, é um prazer.